Tá quase lá, minha gente. Hoje é quinta-feira, véspera de sexta, hein? Dia 6 de novembro. E a gente segue por aqui ao vivo com mais um Band Cidade segunda edição. A partir de agora é notícia e prestação de serviço. Na tela para você, imagens ao vivo de São José dos Campos, a maior cidade do Vale do Paraíba. Tô esperando a sua mensagem, viu? 12 997 16 80 21. Band Cidade tá no ar. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 e 2025 tenham surgido mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata. É o tipo de câncer mais comum entre os homens. Nesse mês, o movimento conhecido como Novembro Azul ganha destaque e chama atenção para os cuidados com a saúde do homem e para a prevenção do diagnóstico da doença. O cuidado com a saúde já faz parte da rotina do Moacir. Com 71 anos, ele passa pelo urologista anualmente e faz todos os exames preventivos da próstata. Nesta semana ele tem mais um marcado. Eu tomo remédio para evitar o crescimento da próstata. Eu sei que é muito importante, que a próstata mata, né? Eu tenho essa consciência. É uma vez por ano, o exame do urologista uma vez por ano. Durante esse mês, o movimento Novembro Azul ganha destaque no mundo todo, alertando para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente em homens no Brasil. Quase 1,5 milhão de homens no mundo foram diagnosticados com câncer de próstata em 2022. No Brasil, são cerca de 71 mil casos por ano. A doença é silenciosa, mas se for descoberta logo no início, tem quase 90% de chance de cura. O câncer de próstata basicamente é uma doença do envelhecimento, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, a incidência de câncer de próstata aumenta na população geral. Normalmente, nos pacientes mais idosos, a doença tende a ser um pouco mais indolente. Então, a gente tem que começar a fazer um rastreamento mesmo de câncer de próstata até um pouco mais cedo, depois dos 45, 50 anos de idade, porque os casos mais graves acontecem nos pacientes mais jovens. Ainda existe resistência, mas o comportamento começa a mudar. Cada vez mais homens entendem que se cuidar é sinal de maturidade e responsabilidade. Cuido muito bem da minha saúde, preocupo demais na minha saúde. Continua maneirando, me controlando, os médicos falam, faço tudo que os médicos mandam, orientam, eu no ato eu faço. O que eles pedirem eu faço. A Procuradoria da Câmara de São José dos Campos iniciou a leitura de 2 pedidos de afastamento do prefeito Anderson Farias na sessão de Câmara de hoje. Os pedidos questionam 3 nomeações que foram feitas por Anderson a cargos públicos. A nossa repórter Thalita Camargo está na Câmara acompanhando essa sessão e tem mais informações para a gente. Não é isso, Thalita? Muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham no Band Cidade segunda edição de hoje. Como você disse, Lucas, a Procuradoria da Câmara analisou 2 pedidos de afastamento do prefeito Anderson Farias. Os pedidos questionam 3 nomeações feitas pelo prefeito para cargos públicos, entre elas o da nora dele e também de um amigo de seu filho. Nos documentos, o afastamento é solicitado para que as denúncias sejam investigadas. De acordo com a denúncia, Lucas, eu peço até licença para ler esse trecho, que a denúncia configura o caso como violação flagrante aos deveres do cargo, utilização da estrutura administrativa para benefício pessoal de pessoas próximas à família e quebra de decoro, enquadrando-se na hipótese de infração político-administrativa e ato de improbidade. A denúncia, então, Lucas, ela pede pelo afastamento do prefeito municipal por 180 dias e também a cassação do mandato. Mas, Lucas, a gente está aqui na Câmara acompanhando a votação nesse momento e 21 vereadores estão presentes. E um, que é o Rogério Acazem, ele não está presente no momento. O primeiro texto da Paula Rosângela Custódio acusou o prefeito de favorecer pessoas próximas para a nomeação de cargos públicos. 8 vereadores, então, votaram a favor e 12 contra. 2 textos também, o segundo texto também, ele foi feito pelo advogado Hilton Cardoso dos Santos, que questiona a nomeação de Milena Coelho, que teve aí, né, suspeita de ter uma relação amorosa com o prefeito. A gente está acompanhando a votação desse segundo texto, mas ela ainda está em processo, então quando a gente tiver mais detalhes sobre ela também, a gente volta com você para passar todas as informações.
Valeu demais, Thalita. Obrigado, viu, pelas suas informações aqui no Band Cidade Segunda Edição, canal aberto para você. Ainda falando de São José dos Campos, a licitação para definir a empresa responsável pela operação dos ônibus elétricos na cidade foi adiada. O processo de licitação que vai definir a nova operação dos ônibus elétricos de São José dos Campos foi novamente adiado. A previsão era de que o edital saísse em outubro, mas a publicação agora acontecerá só no ano que vem. De acordo com a Prefeitura, o cronograma precisou ser ajustado para incluir detalhes técnicos e aperfeiçoar o contrato. A licitação vai escolher a empresa responsável pela operação dos 12 VLPs, os veículos leves sob pneus, e dos 400 ônibus elétricos, que serão incorporados ao sistema até setembro de 2026. Essa é a segunda etapa do projeto de modernização do transporte público da cidade. No início do ano, o município concluiu o processo de locação dos veículos com a empresa Green Energy SA. Os primeiros ônibus foram entregues em outubro e já estão circulando pelas ruas. Agora, o próximo passo é definir quem fará a gestão da frota. Atualmente, o transporte coletivo segue sob responsabilidade das empresas Expresso Maringá, Joseense e Viação Sanspenha. O contrato emergencial vale até setembro do ano que vem. Segundo a Prefeitura, o novo adiamento não interfere na operação atual, mas os passageiros ainda reclamam da qualidade do serviço. É sempre de manhã pouco ônibus e o ônibus lotado, e na hora de ir embora também. Os ônibus estão sempre super lotados, os horários não batem, é muita gente para pouco transporte. Precisa melhorar bastante as linhas, aumento de linhas, principalmente na Zona Sul. E a Polícia Federal cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia para investigar uma suspeita de fraude em uma licitação de 5 milhões de reais. Licitação que teria sido feita pela Prefeitura de São Sebastião. A investigação apura possível direcionamento do contrato para uma empresa baiana que realizou uma obra em Boiçucanga. Documentos, celulares e mídias foram apreendidos. A Prefeitura de São Sebastião afirmou que colabora com as investigações e que não compactua com irregularidades. Nós ouvimos a defesa do prefeito Felipe Augusto, que administrava a cidade na época que foi realizado esse contrato. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Tudo foi feito sob o crivo da legislação. Nenhuma irregularidade, tudo foi feito com transparência. O prefeito comunicou e determinou que todos os secretários fizessem com transparência e levasse todas as informações ao crivo das autoridades, principalmente o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Está tudo às claras, foi tudo feito atendendo o interesse público, tudo feito diante da total necessidade que a população na época almejava, uma tragédia que assolou a cidade, né? 6 horas e 57 minutos, destaques do plantão policial. Um casal foi preso em flagrante por tentativa de furto em um supermercado 24 horas aqui em São José dos Campos, na região do Jardim Colinas. A ocorrência aconteceu na madrugada de hoje. Funcionários perceberam a movimentação suspeita e acompanharam a dupla pelo circuito de câmeras. O homem e a mulher colocaram peças de carne e barras de chocolate dentro de bolsas, retiraram os dispositivos de segurança e tentaram sair sem pagar. Os produtos foram recuperados. 2 homens foram encaminhados à delegacia na madrugada de hoje após uma denúncia de suposto ato obsceno. O caso teria acontecido no banheiro masculino da rodoviária nova de São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado, funcionários da rodoviária afirmaram ter flagrado os 2 em ato sexual dentro de uma das cabines. Um dos envolvidos teria sido contido com uso de força e, segundo a polícia, após tentativa de fuga, ele acabou ferido no nariz. Os suspeitos negaram e disseram terem sido agredidos por seguranças e funcionários do local. Nós entramos em contato com a direção da rodoviária, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Vamos atualizar a situação de momento das estradas que cortam a nossa região. Nossa conexão ao vivo com a Rádio Band Vale FM 102,9. Quem traz as informações para a gente nessa noite é o Vande Venino. Tudo bem, Vande? Boa noite para você. Muito trânsito na nossa região? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Olha, Lucas, movimentação intensa e eu destaco aqui até 4 pontos da rodovia Presidente Dutra, né? Falando da Dutra em sentido São Paulo, temos trânsito intenso, do quilômetro 137 até o 143 pela pista expressa em São José dos Campos. Situação complicada para o motorista que está por esse trecho nesse momento.
Ali na aproximação ao quilômetro 145 da Dutra, acesso para a região da Vila Tatetuba, trânsito congestionado pela pista marginal sentido São Paulo por excesso de veículos. Mais um trecho de marginal com trânsito intenso em São José dos Campos, do quilômetro 148 ao quilômetro 150, sentido São Paulo, da rodovia Presidente Dutra. Ainda falando aqui da Dutra, sentido Rio, trânsito com lentidão em pontos congestionados pela rodovia Dutra em São José dos Campos, do 147, saída da Dutra ali para a Avenida dos Astronautas até o quilômetro 147. A situação se deve ao alto fluxo de veículos. Ainda sentido Rio de Janeiro, da rodovia Presidente Dutra, trânsito intenso à altura do quilômetro 46 até o quilômetro 44 em Canas, pela pista expressa, devido a obras que estão sendo realizadas ali no trecho. Pela rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra trânsito intenso com pontos congestionados, sentido capital do quilômetro 24 ao 28, devido ao alto fluxo de veículos. E para finalizarmos aqui, travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações, 30 minutos de espera em São Sebastião e 30 minutos de espera para quem aguarda em Ilhabela. Volto com você, Lucas. Valeu demais, Vande. Obrigado pelas suas informações. E você que trafega pela Via Dutra deve ter percebido hoje que os novos trechos de marginais na rodovia foram liberados. São pelo menos 4 quilômetros de novas vias no sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 158 e 152. Esse novo trecho faz parte do programa de ampliação da capacidade de tráfego na rodovia Presidente Dutra. O objetivo é melhorar a fluidez, a segurança e a mobilidade no Vale do Paraíba. Todo trecho conta com sinalização e você, motorista, precisa ter atenção nesse trecho, atenção no trânsito ao trafegar aqui pela nossa região. 997-16-80-21, esse é o WhatsApp do Band Cidade segunda edição. Bora ver quem está conosco nessa noite. O Luiz de Pindamonhangaba. Boa noite, Lucas. Sou o Luiz de Moreira César. Tô ligadinho no melhor jornal do Vale do Paraíba. Quintou. Graças a Deus quintou, hein, Luiz? Ótimo restinho de semana para você. Obrigado pela audiência. O Wellington de Taubaté. Boa noite. Impressionante como a Band Vale está recheada de bons profissionais. Parabéns pelo jornal, Lucas. Ô Wellington, eu que agradeço pela sua participação e pelo carinho de sempre com o nosso trabalho, viu? Jorge Arthur, de São José dos Campos. Boa noite, Lucas. Aqui é Jorge Arthur. Parabéns pelo jornal. É o melhor jornal da região. Valeu demais, Jorge. Obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade de hoje. Primeira parada aqui no Band Cidade desta quinta-feira, na tela imagens ao vivo de Campos do Jordão. Neste momento, 13 graus na cidade mais alta do Brasil. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo e alerta para chuva e ventos fortes aqui na nossa região. Fique ligado, a gente volta daqui a pouquinho. Band Cidade segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Vale Cap, compre e ajude as Apaz, premiação só para nossa região. Especial de novembro do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil reais só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. E tem mais, no primeiro e segundo sorteios, 15 mil reais em cada, no terceiro 30 mil, no Super Giro 30 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo. Vale a pena a maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar.
De volta com o Band Cidade, a Defesa Civil emitiu hoje um alerta para a formação de tempestades para hoje, amanhã e sábado aqui na nossa região. Isso porque um ciclone extratropical está atuando na região sudeste do estado, o que deve causar chuvas intensas por aqui. Segundo a Defesa Civil, os ventos podem passar dos 100 km por hora no litoral norte e no Vale do Paraíba. Mais detalhes agora na previsão do tempo. Sexta-feira com tempo instável e períodos nublados, além de pancadas de chuva em Campos do Jordão. Os termômetros variam entre os 17 e os 27 graus. Em Jacareí, o dia será de céu encoberto, com chuva ao longo do dia. Temperaturas variando entre os 18 e os 32 graus. Redenção da Serra terá tempo fechado, chuvas intermitentes e céu carregado. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Taubaté, o céu permanece nublado, com chuva em boa parte do dia. Termômetros entre 18 e 31 graus. São José dos Campos também deve ter tempo instável, com períodos nublados e pancadas de chuva, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Lorena, o dia será chuvoso, com céu encoberto e alta umidade, temperaturas variando entre 18 e 31 graus. No litoral norte, Caraguatatuba tem a sexta-feira com céu nublado, chuva constante e termômetros variando entre os 17 e os 28 graus. No sábado, o tempo continua fechado, pancadas de chuva isoladas e temperaturas oscilando entre os 16 e os 25 graus. Já no domingo, dia nublado, com chuva moderada e ventos leves, termômetros entre 16 e 24 graus. Na segunda-feira, tempo segue nublado, chuvas ocasionais e as temperaturas máximas chegando a 22 graus na cidade. E falando em tempestades, a Defesa Civil de Campos do Jordão vai instalar sirenes em áreas consideradas de risco no período de chuvas. O chefe da Defesa Civil dá mais informações sobre esse assunto. Nós temos a recomendação do Ministério Público para que a gente faça a comunicação de eventos adversos aí da natureza, e nesse caso específico a chuva, né, com relação ao problema que isso pode ter no contexto aí. Ou seja, choveu muito, a gente tem que avisar o povo que eles correm um certo risco, vamos dizer assim. Então, o sistema de sirene foi implantado em São Sebastião, na nossa área aqui, em São Luís do Paraitinga, e agora vem para Campos do Jordão. E esse sistema, toda vez que atingir 45 milímetros de chuva em 1 hora, nós vamos acionar a sirene, protocolar isso aí, para que o povo procure um local seguro. Vindo para a região baixa do Vale do Paraíba, Tremembé agora faz parte de um roteiro que conta a história dos primeiros habitantes da Terra. A cidade entrou oficialmente na Trilha dos Dinossauros, um projeto que reúne os principais pontos paleontológicos do estado de São Paulo. Turistas e moradores de Tremembé vão poder embarcar em uma verdadeira viagem ao passado para descobrir quais espécies habitaram a região há milhões de anos. A cidade inclui 2 paradas: a Mina Nossa Senhora da Guia, que guarda segredos da pré-história, e o Museu Histórico e Cultural Laurindo de Paula, que revela as histórias e curiosidades dessa época fascinante. A cidade de Tremembé já é conhecida pelo turismo religioso e agora ela entra para o turismo cultural, baseado na paleontologia. Oficialmente, a cidade está na Trilha dos Dinossauros. Momento histórico para a cidade de Tremembé. Foram anos para alcançar esta conquista. É um trabalho de 3 anos, né? Realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Paleontologia, o Museu de História Natural de Taubaté, que nos auxiliou muito, nos amparou, nos orientou em todo esse processo para que a gente pudesse ingressar nessa grande conquista que foi fazer parte do primeiro roteiro paleontológico do estado de São Paulo e também proporcionar ao município um novo horizonte de aproveitamento turístico dentro do segmento cultural. O Vale do Paraíba já possui 2 cidades que fazem parte da Trilha dos Dinossauros, São José dos Campos e Taubaté. No total, agora, são 21 cidades que estão no roteiro do estado de São Paulo. Esses pontos turísticos, essas localidades foram selecionadas. Nós estamos muito felizes com a inclusão de Tremembé na Trilha dos Dinossauros, representando aí o 21º município dessa trilha. Tremembé é muito importante do ponto de vista paleontológico, é muito relevante os fósseis, né,
os fósseis que foram registrados aqui na região. Tremembé é o único lugar no Brasil com fósseis de aves e mamíferos de milhões de anos que vão fazer parte da trilha e que todos poderão conhecer bem de perto. Existe uma bacia sedimentar aqui no Vale do Paraíba, onde vários fósseis foram encontrados de vertebrados e invertebrados diversos, com grupos de animais pré-históricos que não existem mais. Em Tremembé vai ser possível observar o fundo desse paleolago, os sedimentos onde os paleontólogos encontraram esses fósseis. Então isso vai ficar disponível para o turista, para o público, eles podem acessar esse espaço, esse terreno, esse sítio geológico paleontológico. 7h10, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, 997 16 80 21. Vamos ver quem é que está com a gente nessa noite. A Marlene de Tremembé, boa noite, Lucas. Eu e meu esposo estamos ligadinhos no Melhor Jornal. Parabéns, Deus abençoe você e toda a sua equipe. Amém, Marlene. A você também, toda a sua família. Obrigado pela sua audiência. O Arnaldo de Caraguatatuba, boa noite, Lucas. Estou ligado no Band Cidade, o melhor jornal da região e que tem a melhor audiência, Arnaldo. Muito obrigado pela sua participação e pelo carinho. A Priscila, boa noite, Lucas. Eu e o André estamos acompanhando daqui de Jacareí. Parabéns a toda a equipe Band Vale. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela participação e pelo carinho com o Band Cidade também. A Maria José de Paraibuna, boa noite, Lucas. Eu e meu esposo Jair estamos assistindo o seu jornal. Parabéns, muito bom. Muito obrigado, Maria José. Obrigado pela sua participação e pelo carinho da sua audiência. O Ebert de São Bento do Sapucaí. Boa noite, estou acompanhando o jornal aqui de casa, no bairro do Baú, em São Bento do Sapucaí. É o Ebert Carlos, que mora na melhor região de São Bento do Sapucaí, né, Ebert? Obrigado, viu, pela sua audiência e pela sua participação. Mais uma pausa aqui no Band Cidade. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. A gente volta já. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Estéreo Vale. Sexta-feira, no Falando Nisso, você confere o primeiro episódio da série Campos Fora do Óbvio. E a gente começa entendendo a história de Campos, o porquê do nome da cidade, como também a cidade se colocou no mercado de alto padrão na hospedagem. Tudo isso você confere então no Falando Nisso, 13h, nesta sexta-feira. Campos Fora do Óbvio. Oferecimento Hotel Toriba, incomparável por natureza. Cruzeiro está vivendo um momento de renovação. A cidade vem ganhando novas obras, investimentos e espaços que estão mudando o visual e o ritmo de quem vive por lá. Veja na reportagem de Maria Clara, do projeto Unifateia com a Band. Cruzeiro vive uma fase de transformações que impactam o dia a dia da população. Entre elas estão a implantação do hospital regional na cidade, instalação de uma rede de fast food, a revitalização da linha ferroviária entre Cruzeiro e Minas Gerais e o tão aguardado shopping. Eu prefiro vir aqui no shopping porque aqui tem mais variedades, né? É um shopping maior, grande, tem bastante variedades. Esses marcos vêm transformando o cotidiano dos cruzeirenses. As mudanças já estão refletindo no cotidiano. Mais lazer, novas opções de consumo, além da geração de empregos e o fortalecimento da economia local.
Costumo vir finais de semana, uma vez por semana. Eu moro aqui perto, então eu costumo vir, vem eu, meu esposo, às vezes minha família, minha mãe, meu pai. Hoje a gente está aqui com a minha sogra para fazer compra. Essas mudanças já estão influenciando no cotidiano, trazendo mais lazer, novas opções de consumo e estudo, influenciando até mesmo na geração de empregos e no lazer de cidades vizinhas. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade, Edir Paes, as mudanças não param por aí. Expansão e novos investimentos, que prometem consolidar Cruzeiro como um dos principais polos do Vale do Paraíba. Influencia positivamente, primeiro em função do local, a entrada da cidade, fácil acesso às pessoas que vêm de fora, perto da rodoviária e principalmente pela geração de emprego. Falando em geração de empregos, eu falo em qualidade de vida, eu falo em potencializar o turismo. E a Prefeitura de Guaratinguetá confirmou hoje que o município será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em parceria com o Atlético Guaratinguetá SAF. O investimento da Prefeitura para a realização do evento será de R$ 250 mil. O campeonato acontece em janeiro de 2026. No SESI, programas de incentivo ao intercâmbio abrem portas que antes eram inimagináveis para alguns alunos. Através delas, um estudante de Caçapava conquistou uma bolsa integral para estudar engenharia civil nos Estados Unidos. Maria Eduarda saiu do Vale do Paraíba e conquistou uma vaga em engenharia civil na University of Arizona, nos Estados Unidos, com bolsa integral. Hoje ela fala de outro país, mas lembra onde tudo começou. Felizmente eu fui classificada. E a partir daí começou todo o processo de aplicação, em que o SESI nos preparou para estudar fora, nos preparou para diversas etapas do processo de aplicação. E a partir daí começamos a aplicar para as faculdades fora. E com isso eu fui classificada para algumas faculdades, mas eu acabei escolhendo a Arizona State University. O recado que eu deixo para todos os estudantes que querem estudar fora é se dediquem muito na sua vida acadêmica, tente ser um bom estudante, manter boas notas, mas também tente querer ser uma boa pessoa, querer ser uma pessoa que queira fazer a diferença para o mundo. A trajetória de Maria Eduarda inspira colegas que continuam no Brasil. Gustavo, do 3º ano, já tentou concorrer a uma das bolsas internacionais. Para ele, histórias como a da Maria já não parecem tão distantes. Prestei a prova, tentei passar no processo, infelizmente não consegui, mas tinha aquela esperança de passar e, sem dúvida, foi muito incrível. Eu acompanhei a Maria Eduarda de perto por todo o processo e era nervosismo e felicidade. Quando ela passou, foi uma notícia incrível para toda a escola. Nesta escola em Caçapava, os alunos se preparam para conquistar bolsas nos Estados Unidos. Aqui o inglês é aprendido na prática dentro das salas de aula. Um exemplo é por meio de um programa online. Em inglês, os alunos debatem temas globais, simulam reuniões internacionais e desenvolvem competências que os aproximam de universidades no exterior. O Changemaker é uma jornada gamificada em parceria com o Brasil e Inglaterra. É feito um jogo gamificado onde os estudantes eles vão ali desempenhar um papel de um conselho internacional e eles precisam promover uma cidade melhor de acordo com os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com certeza, nossos alunos se tornaram mais engajados, preocupados, eles saem do jogo pensando em transformar mesmo o mundo. O programa de bolsas seleciona e prepara estudantes para universidades internacionais, abrindo portas para oportunidades acadêmicas no exterior. Esse projeto, ele viabiliza o engajamento estudantil, ele viabiliza a motivação dos estudantes a estarem mais empenhados a aprender mais, a ter um projeto de vida mais potente, mais robusto. E esse foi o Band Cidade desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí o Jornal da Band. Outras notícias aqui da nossa região você confere no portal bandvale.com e também amanhã às 8h15 da manhã no Bora Vale com Luiz Eugênio Silva. Se cuide, fiquem bem e até amanhã.